Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar hoje sobre o medo de investir na renda variável. Por que você tem medo, tá? Isso é uma coisa que impacta muito as pessoas, que impedem delas investirem em renda variável, tá? Mas, primeiramente, por quê? Por que o medo de investir em renda variável? Bom, na verdade, quando temos medo de algo, né, de fazer algo, é normal a gente se defender e buscar uma justificativa para mostrar a você mesmo que isso é ruim. Né? Então, a gente tenta vender essa ideia para a gente que aquele tipo de investimento é perigoso, que a gente pode perder dinheiro. Então, você começa a justificar para você mesmo que aquele investimento é ruim e não vale a pena se expor ao risco. Tá? Uma outra coisa que também que faz com que esse medo aflore muito na renda variável, isso acontece pelos participantes do mercado. Tá? Quem são os participantes do mercado? Tá? Os bancos, por exemplo. Quando você vai lá no seu banco e vai fazer um tipo de investimento, né? Esse investimento que você faz lá, quando ele vai ver o seu perfil de investidor, lá os bancos colocam como renda fixa investimentos de baixo risco. E eles selecionam como baixo risco porque não tem variação do preço, né? Oscilação da sua renda fixa. Tá? Aí tem investimentos de riscos médios, pega fundos multimercados, que eles também são investidos partes em renda variável e parte em renda fixa, e tem os investimentos em bolsa, que eles colocam como alto risco. Né? Então, essa palavra alto risco acaba impactando, porque esse alto risco passa uma mensagem ruim para as pessoas. Tá? Então, isso é algo que os participantes do mercado eles teriam que mudar essa colocação em cima desses investimentos. Tá? Até para você ter ideia, esse problema de medo de investir, medo de perder, tá? Isso é cultural. Tá? É cultural nosso, do Brasil. Tá? Hoje, de investidores na Bolsa, acho que a gente chegou agora a 1% da população brasileira, tem mais de 200 milhões de pessoas no Brasil, apenas 1% de investidores aplicam o seu dinheiro em bolsa de valores, renda variável. Né? 1% apenas. E você sabe quantos por cento as pessoas investem lá nos Estados Unidos? Qual o percentual da população que investe nos Estados Unidos? É mais de 70% das pessoas. 70% das pessoas. Então, para você perceber que é muito cultural isso do Brasil, tá? De investimentos, de buscar segurança, que eu tenho que ter o dinheiro meu seguro, que eu posso precisar, que eu não posso ter oscilações no meu capital. Certo? Então, é uma coisa cultural. Tá? Agora, eu vou colocar aqui para vocês passos para você perder o medo de investir em renda variável. Tá? Quais são esses passos para você entender o investimento de renda variável e perder o medo? O primeiro, sem sombra de dúvida, é o conhecimento. Certo? O conhecimento, a falta de conhecimento, ele vai te travar. Você não vai saber o que fazer nos momentos de crise no mercado. Então, você não sabe o próximo passo, o desconhecido, né? Porque você investe, compra uma ação hoje, e você não sabe o que vai acontecer amanhã, ou o que vai acontecer daqui uma semana, isso te traz o quê? Medo. Agora, quando você busca conhecer como funciona o mercado, sabendo que não é apenas comprar uma ação que vale lá, uma ação vale R$10, hoje você consegue comprar uma ação que vale R$10, R$5, R$20, tem ação que vale R$50, uma ação apenas. Não é comprar apenas uma ação e pensar que você comprou algo e aquele valor precisa se valorizar ao longo do tempo. Você está comprando uma participação societária de uma empresa que tem faturamento, gera lucros.
Então, se ela gera lucros, ela gera o quê? Dividendos. Dividendos são os lucros que as empresas têm, que elas repassam aos acionistas. Então, você tem que pensar desta forma no investimento, para que isso te traga um pouco mais de tranquilidade no que você está fazendo. Tá? E esse conhecimento também, você tem que entender os ciclos do mercado, porque o preço das ações vão oscilar o tempo todo. Então, você precisa ter conhecimento para saber que você tem que colocar mais capital, aportar mais capital. Não é apenas fazer um aporte do seu capital apenas e esperar que ele se multiplique 100%, 300%, 1000%, 20.000%. Você não vai apenas dessa forma conseguir uma independência financeira. Você precisa aportar capital de tempos em tempos, aproveitando oportunidades. Então, como temos inúmeras empresas no Brasil, inúmeras empresas dentro da Bolsa de Valores, você tem que analisar, conhecer como é que funciona o mercado e você perceber que grandes quedas surgem grandes oportunidades nas empresas fortes, que, na verdade, é o segundo ponto para você perder o medo de investir em renda variável. Selecione empresas fortes, empresas consolidadas. Tá? Por que eu estou dizendo isso? Pessoal, eu já passei por isso. Eu já investi em empresas muito ruins, com problemas financeiros, em recuperação judicial. E aí, quando você faz esse tipo de coisa, você está apostando que algo vai acontecer com aquela empresa, que pode acontecer com aquela empresa, para que você tenha uma rentabilidade ali no seu investimento. Então, você está apostando em algo que é ruim, né? Em algo que é ruim, e esperando que aconteça um milagre, para que exista uma valorização naquelas ações e você ganhe com isso. Então, eu acho que é a forma errada, você está arriscando demais. O que é melhor é você selecionar empresas consistentes, que têm lucros consistentes ao longo dos anos. Eu utilizo o quê? Análise gráfica. E análise gráfica no longo prazo. Então, eu consigo entender, olhando um gráfico, se uma empresa realmente é uma empresa que tem crescimento no longo prazo, que é consistente no longo prazo, e é nesse tipo de empresa que eu tenho que investir. Eu vou para a segurança, né? Se a gente coloca como divide aí a renda variável, tá? Em empresas, a gente tem as empresas que têm mais segurança. Por quê? Porque são empresas consolidadas, que geram faturamento, que pagam dividendos constantemente. Isso sim é uma segunda forma de você perder o medo de investir, de você colocar mais capital. Você comprou, por exemplo, ações do Itaú, por exemplo. É uma empresa, por exemplo, que nunca teve prejuízo na sua história, por exemplo. Então, quando você compra uma ação, vamos supor que você comprou a ação ali por R$40, e essa ação desvalorizou e caiu para R$30, você precisa aproveitar essa oportunidade para comprar mais ações. Tá? O que eu vejo é o seguinte: eu selecionei o quê? A análise gráfica como o meu carro-chefe para analisar aquela ação. Tá? Então, eu vou fazendo o estudo técnico e vou definindo, em cima dos meus indicadores, quais são os pontos onde eu vou colocar mais capital naquela empresa, certo? É assim que funciona. Bom, o terceiro passo para você perder o medo de investir em renda variável. Primeiro, e pode ser simples o que eu vou falar, mas não é, tá? Porque o contato que eu tenho com centenas de pessoas é que esses pontos que eu coloco aqui é que saem da boca das pessoas, tá? Então, esse tópico aqui, saiba que qualquer ação, o preço de uma ação vai oscilar, não vai em linha reta, não vai em linha reta. Não, você tem que saber
que você não está investindo em renda fixa. Renda fixa é que tem um ganho constante lá, pequenininho, constante. Na renda variável, não. Ela vai subir, ela vai gerar uma valorização em uma semana, por exemplo, de 20%, mas pode ser que na próxima semana ela caia 15%. É normal acontecer. Então, quando você entende que nada vai, não vai oscilar, né? Todas as ações vão oscilar, o preço das ações vão oscilar, vai te dar um pouco mais de tranquilidade, porque quando é só pegar e abrir qualquer gráfico de qualquer renda variável, você vai ver lá oscilação do preço rabiscando para cima, depois descendo, depois subindo, descendo. É normal acontecer isso, é normal. Então, isso pode ser simples, mas é uma coisa que deixa em pânico muita gente e trava, né, dá medo para que a pessoa consiga investir em renda variável. Tá? Bom, o quarto passo para você perder o medo de investir em renda variável se chama diversificação. Por que diversificação? Porque você não sabe, entre as empresas, qual terá fortes valorizações, ou valorizações médias, ou valorizações pequenas. Não tem como saber. Não tem como saber qual terá uma supervalorização em pouco tempo, ou qual a empresa vai ter uma supervalorização no longo prazo. Não tem como saber. Então, o que você faz? Diversifica. Diversifica o seu capital dentro da renda variável. E aí significa o quê? Não é comprar ações, por exemplo, do banco, de todos os bancos. Tá? Então, você vai comprar ações do Banco Itaú, do Banco Bradesco, do Banco do Brasil, Itaúsa. Você não está diversificando. Você está colocando tudo dentro de um setor. Quando o setor é afetado, afeta todas as empresas do setor. É difícil se salvar alguma. Então, isso não é uma diversificação inteligente. Diversificação é você colocar uma parte do seu capital em empresas de petróleo, outro de mineração, outro de siderurgia, outro de energia elétrica, outro do setor financeiro. Isso sim é diversificação, porque dessa forma você diminui o seu risco de empresas terem problemas durante um período. Tá? Você seleciona empresas fortes, mas seleciona em setores diferentes. Essa é a diversificação inteligente, ok? Agora vamos aqui, deixa eu colocar no próximo tópico aqui. Não é esse aqui, não. Vou botar aqui, peraí. Cadê a apresentação? Está aqui. Defina um método. Estude sua ação. O que eu costumo falar sobre definir um método, tá? Hoje você pode investir na bolsa de forma com análise fundamentalista, estudar todos os indicadores de análise fundamentalista, ROI, etc., uma variável de coisas, tá? E você pode utilizar uma análise gráfica. Eu utilizo ela. Depois de 14 anos que eu invisto no mercado, eu percebi que, para mim, era que me dava mais tranquilidade, porque eu sabia onde eu estava comprando, se eu sabia, eu consigo saber se eu estou comprando uma ação que está cara demais ou chegou num ponto interessante, porque ali é uma oportunidade, aquele preço daquela ação é uma oportunidade, está gerando um sinal consistente nos gráficos de longo prazo. Então, você tem que definir um método. E aí, quando você define um método, você consegue fazer aportes financeiros naquela empresa. Por isso que eu falo, estude sua ação. Estude. Se você vai selecionar uma empresa, pegue, se você utilizar análise gráfica ou análise fundamentalista, estude aquela empresa e entenda onde é um preço justo para aquela ação naquele momento, né? Até porque um preço justo nos anos 2000 é diferente hoje no ano de 2021, né? Então, o preço justo é diferente, porque boa parte das empresas tiveram um crescimento. Então, é normal que ela
ela vai valer mais ao longo do tempo. Então, o preço justo é diferente. Se lá atrás o preço justo era R$ 5, talvez o preço justo hoje é R$ 30. Tá? Então, é importante você estudar sua ação, suas ações, tá? Para você saber o que está fazendo, saber como funciona aquele mercado, masterizar aquela empresa, entender qual é os patamares importantes para você comprar aquela ação, se a ação está cara ou se ela está barata, tá? E no sexto ponto aqui é foque num grupo de ações apenas. Esse tópico aqui, olha, é extremamente importante, porque não queira investir em tudo, você não vai conseguir. Você não vai ter capital para isso. Diversificar hoje, né, na Bolsa aí tem mais de 300, 400 empresas, não sei quantas. É muito. Você não vai ter capital para investir em tudo, certo? Então, selecione um grupo de ações apenas, estude elas. Estude elas. Então, se você está querendo diversificar o seu capital em 10 partes, né, que eu gosto de fazer dessa forma, em 10 partes, né, se eu estou com capital de, exemplo, R$100 mil, eu vou tentar dividir em fatias de R$10 mil em 10 ações. Tá? Eu acho que é um valor aí bom de número de ações, por exemplo, para você investir. E aí, a partir daí, selecione um grupo de, vamos supor, 15 ações, 16 ações, estude elas, sendo que daquelas ações você vai encontrar 10 que estão naquele momento, ou aguardar um momento melhor para você comprar aquela ação. E aí você seleciona entre as suas 15 ações, aquelas 20 ações, 10 que você vai distribuir o seu capital quando chegar o momento. Então, não queira ficar louco pensando que aquela empresa, que a ação daquela empresa está subindo tanto, agora eu vou correr para lá. Você nunca nem estudou aquela ação e você, porque está vendo na mídia ou porque você está acompanhando ali no site que determinada empresa está tendo fortes valorizações, você vai e vou entrar lá, não vou ficar de fora disso. Esse é o grande erro das pessoas. E por isso que as pessoas costumam comprar um topo de mercado. Significa o quê? Fortes valorizações vêm acontecendo em várias empresas, etc. Tal. A pessoa está de fora, não comprou aquela ação, e aí ela olha lá e fala, nossa, ali o dinheiro está fácil. É colocar o capital ali, esperar mais alguns dias e o preço vai subir. E aí, nesta euforia, grande parte das pessoas vão lá e compram a parte final dessa subida, né, e acabam comprando uma coisa muito cara, e depois o preço desaba, cai, porque o preço vai oscilar mesmo, e ela acaba comprando um preço muito ruim aquela ação. Então, tome muito cuidado e foque nesse grupo que você conhece, nesse grupo de ações que você conhece, para você determinar quando você vai comprar determinada ação. É muito mais tranquilo. Não queira pensar em todas as empresas. Não importa se a empresa XYZ está valorizando 300% no ano. Esquece isso. Se você estudou com calma boas empresas, fique nelas. Você vai conseguir fazer capital forte nela, rentabilidades fortes nessas empresas. É isso, ponto. Ok? Vamos aqui para o próximo item, que é o quê? Saiba que existe ativos de alto risco. O que você deve fazer? Fique longe desses ativos financeiros de alto risco, alavancagem. Então, isso aí significa o quê? Para quem não conhece Bolsa de Valores, quando acaba ouvindo uma história que a pessoa teve grandes prejuízos, que a pessoa perdeu tudo e etc., na verdade, para quem está de fora e ouve uma frase dessa, ouve isso, acredita que isso seja o normal da Bolsa de Valores, ou pode acontecer isso sempre. Tá? E, na verdade, não é assim. Por quê? Porque quando eu falo sobre alavancagem, tem alguns ativos dentro
da renda variável como um todo, que são de altíssimo risco. Aí sim são altíssimo risco. Então, esses investimentos onde, por exemplo, você entra com um capital lá de, vamos supor, R$5.000, só que tem formas de você alavancar isso aí para você, ao invés de ganhar, você entrou com 5.000 para poder pegar 10% numa ação, aí você tem formas de você, ao invés de ganhar 10, você está ganhando 50%, 100%. Isso se chama alavancagem. Só que a alavancagem é para cima e é para baixo. Ela também tem o risco. Se a empresa vai ter uma queda lá no preço das ações de 5%, pode ser que 5% daquela queda naquela ação, se você comprou algo alavancado, usando algo que alavanca o seu capital, você pode ter uma perda de 50%. Tá? Então, são duas formas aí de enxergar os investimentos. Então, quando a gente ouve falar que investimentos em bolsa de valores é de alto risco são alguns ativos financeiros. Aí eu falo mercado futuros, opções, termo. Isso é perigoso. Isso pode te quebrar. Exato. E fazer, por exemplo, operações day trade no mercado futuro, extremamente arriscado. Tem pessoas que ganham dinheiro? Tem pessoas sim que ganham dinheiro, mas é uma minoria. Saiu uma matéria da FGV aí, mais de 95%, 98% das pessoas fazendo day trade, que significa comprar e vender no mesmo dia, no mercado alavancado, 98% das pessoas perdem. Então, tem uma fatia pequena que ganha, mas a grande maioria perde. No longo prazo, perde. Então, para que você vai se expor a esse mercado? Tá? Então, tem formas de investir com muito mais tranquilidade. Quando você compra apenas uma ação, né, compra ações apenas, sem alavancar o seu capital, e comprando ações de boas empresas, isso não é risco. Isso aí você está sendo sócio de uma baita empresa que gera lucros constantemente. Tá? O oitavo passo para você perder o medo de investir em renda variável é o seguinte: primeiro que o medo, ele não pode, o medo de ver o seu capital cair 30%, por exemplo, pode acontecer, você comprar agora e ter uma queda de 20%, 30% aí do seu capital, ele não pode ser mais forte, mais decisivo na sua tomada de decisão para entrar na renda variável do que abrir a oportunidade do seu capital subir 100%, 500%, 1000% no longo prazo. Então, é só olhar um gráfico. Você olha gráfico e tem inúmeras empresas ao longo do tempo que tem esse tipo de valorização, e eu falei aqui, 1000%, e eu estou falando por baixo, tá? Porque tem empresas aí, várias empresas aí que subiram 10.000%, 15.000%, 20.000%. É muito alto, é uma valorização muito forte para você pegar, por exemplo, em 10 anos. É muito alta, isso pode acontecer. E tem inúmeros casos aí. Você sabendo investir em empresas fortes, você abre a oportunidade de pegar essas supervalorizações ao longo dos anos. Não é do dia para a noite, ao longo dos anos. Tá? Então, se você tiver um medo de perder o seu capital momentaneamente, você investiu e ali naquele momento desvalorizou 20%, 30%, isso não pode ser aquele fator essencial e decisivo que vai te travar para você conseguir oportunidades no mercado. Tá? Porque é o que eu falei no tópico lá em cima. Toda ação vai oscilar. Ela vai oscilar. O que você precisa é ter tranquilidade e esperar o momento certo para começar a fazer aportes em pontos estudados por você, ou pela análise fundamentalista, ou pela análise gráfica, que é o que eu mexo. Tá? E o último tópico aqui se chama paciência. E aí, pessoal, essa paciência aqui, ela é muito falada e quase ninguém tem paciência, né? E aí eu coloco na balança aí 2 tipos de investimento, e aí eu costumo falar, por que você não tem paciência com a renda variável?
O exemplo é o seguinte, você vai lá no seu banco, e vai colocar o seu capital na renda fixa. E aí, o seu gerente do banco vai oferecer um CDB. Um CDB é um investimento em renda fixa. Investimento lá, tem investimentos pós-fixados lá, com a taxa, sei lá, 150% do CDI, né? Vamos supor, hoje o CDI está perto de 2%, então 150% ele vai te pagar 3% ao ano. E aí você vai colocar e alocar um capital lá, você, vamos supor, botou R$100.000 para ficar durante 4 anos, para ele pagar acima do CDI, pagar 3% ao ano. Olha só, você vai ficar 4 anos seguidos para pegar 3% em cada ano. Haja paciência, né? Haja paciência. Agora, a paciência muda quando você vai, compra uma ação, e depois de 2, 3 meses, ela não está andando, ela não está valorizando. Ou ela está no mesmo valor que você comprou durante 4 meses, 5 meses. E você está... E as pessoas falam, nossa, tem que ter muita paciência para investir em renda variável. Você tem paciência para deixar o seu capital preso durante 4 anos e depois de 3, 4, 5 meses investir numa ação que ainda não teve valorizações, principalmente quando você compra essas empresas fortes, empresas consolidadas, que ao longo do tempo elas se valorizam, você, em 4, 5 meses, perdeu a paciência. Está perdendo a paciência de investir na renda variável, ou a colocação precisa ter muita paciência para colocar. Não, pessoal, não. A paciência está desequilibrada. Você tem uma paciência para esperar 4 anos o seu dinheiro render dentro do banco, você não pode tirar lá durante 4 anos, depois de 4 meses comprando uma ação, você está impaciente com o seu investimento, que até agora não se valorizou. Tá? Então, você tem que pensar diferente da forma como você enxerga esse investimento na Bolsa de Valores. Quando você compra ações de boas empresas que pagam dividendos, mesmo sua ação caindo, tendo desvalorização no preço da sua ação, as empresas consolidadas no mercado ainda estão gerando lucro atrás de lucro, e ela vai te pagar dividendos nesse período. Aí você recebe dividendos mesmo com sua ação em queda. E depois essa ação volta a se valorizar e você vai ter ganhos da valorização da sua ação, mais os dividendos que ela pagou durante esse período. Tá? Então, muita calma sobre falar em paciência. Se você espera 4 anos numa renda fixa para você pegar ali uma migalha de rentabilidade, por que você, depois de 3, 4, 5 meses, você está impaciente porque não houve ainda uma valorização forte da sua ação, ou valorizou muito pouco e você está impaciente porque ela valorizou muito pouco. Tá? Sabe o que é isso aí? Que as pessoas acham que vão ficar ricas rápido no mercado de renda variável. Não é assim. Esquece isso. Não é do dia para a noite. Isso não é um jogo de 100 metros rasos. É um jogo, é uma maratona de 42 quilômetros. Maratona, onde você está lá o tempo todo, esperando, colocando seu capital. Mês a mês, se você tiver condições de você aportar mensalmente na bolsa, esperando oportunidades, você vai lá e aproveita e faz isso. É isso que vai fazer o seu capital multiplicar ao longo dos anos. Ok? Então, seguindo esses passos, você vai perder o medo de investir em renda variável. Conhecimento, selecionar empresas fortes, saber que o preço da ação vai oscilar, diversificação, definir um método, estudar suas ações, saber quais são os pontos melhores para a compra, focar num grupo pequeno de ações apenas, não olhar tudo, tá? São muitas empresas, tem muitas empresas ruins, selecione um grupo forte de ações e olhe apenas para elas, tá? Saiba que não é um investimento de alto risco se você souber o que está fazendo. Então, selecione boas empresas. E não deixe que o medo de
eventualmente está perdendo, tendo uma desvalorização de 20%, 30%, 40% do seu capital em algum momento, porque aconteceu, entrou no mercado e teve uma queda do mercado, uma crise, etc. Tal, não deixe que isso impacte você, para você, que não seja decisivo para que você não faça novos aportes. Você tem que fazer novos aportes em empresas consistentes no mercado. E o último, paciência. Paciência, precisa ter paciência. Você tem paciência para investir em renda fixa durante 4, 5 anos, você tem que ter paciência para investir, esperar a valorização da sua ação em 2, 3, 4, 5 anos. E 5 anos numa valorização de uma empresa consistente, forte, com certeza vai pagar muito mais que sua renda fixa. Ok? Fico por aqui então. Forte abraço, até a próxima.